Bom, na semana passada a gente tinha falado, né, sobre a formação do eletrocardiograma, como que a gente faz, né, essa leitura. Nossa, tá muito ruim meu mouse. Ele tá travando muito. Peraí, deixa eu tentar. Deixa eu tentar trocar. Eu achei uma outra pilha aqui, mas ela não é 0 quilômetro. Vamos ver. Agora foi. Então, a gente falou sobre a formação, né, do eletrocardiograma. Agora, a gente vai um pouco mais a fundo, né, a gente vai viajar um pouquinho, a gente precisa entender como que cada uma dessas salas trabalham, né. É um trabalho muito em conjunto, então elas têm um trabalho de equipe maravilhoso, se não um dos trabalhos aí de todos os tecidos que mais engloba o funcionamento de uma e outra de forma conjunta, tá? Então é basicamente o que o GIF aqui está fazendo, que a gente vai tentar entender hoje. Qual é a sequência de eventos que acontecem dentro da célula que garantem ali o funcionamento dessas células. A gente só precisa lembrar que o coração ele é composto basicamente por duas células, duas unidades, né, que fazem a sua função, que são as células de condução, células especializadas, elas só conduzem um impulso elétrico, que aqui no caso vai ser identificado como a passagem de cargas elétricas, então ela doa carga elétrica para a célula vizinha, e isso é que faz o funcionamento da célula subsequente. E existem células que só possuem como funcionamento a contração. Porém, para ela gerar essa contração, eu preciso de uma sequência de eventos, né? Para que haja fluxo de cálcio, para que haja mudança na sua milivoltagem, para que haja ali um trabalho dessa célula. Então, algumas células só vão conduzir um impulso elétrico e outras células vão receber esse impulso elétrico e vão traduzir isso em contração muscular, né, do músculo estriado cardíaco. Então, a gente vai falar dos dois potenciais de ação das duas células que diferem ali em alguns pontos. Para quem tem mais de 30 anos vai saber do que eu estou falando. Então, para essa aula, viaja comigo um pouquinho, tá? Usa a frase do Thundercat super famoso, que é: pega a espada justiceira e me dê a visão além do alcance. Vamos lá a fundo, tem que viajar comigo. Aquilo que o João Flávio mostra para vocês, a gente vai mais a fundo ainda. Então, tudo que a gente vai falar hoje é a nível molecular. A gente vai entender o que vai acontecer lá dentro da célula. Então, dá uma viajada aí comigo para poder entender um pouquinho melhor o que é que está acontecendo ali dentro. Bom, quando vocês viram alguns conceitos de fisiologia geral lá no semestre passado, alguns termos a gente volta a falar nessa aula novamente. Vai ser importante que a gente saiba o que é esse termo, o que é esse conceito, né? Então, aqui nessa figura, está sendo esquematizado, né, explicado, como que funciona a propagação do impulso nervoso, que nada mais é que o funcionamento de um neurônio. Então, esse primeiro neurônio aqui, ele é um neurônio que estaria em uma fase de repouso, ou seja, ele não está sofrendo nenhuma atividade interna. Quando a gente avalia esse neurônio no seu repouso, a gente vê que o interior da célula, em referência ao exterior, é mais negativo. Não significa que no interior da célula só tem a carga negativa, não é isso. É que quando a gente faz um comparativo de quantidade de cargas positivas no meio externo e quantidade de cargas positivas no meio interno, o meio interno tende a ser mais negativo em relação ao meio externo, tá? Isso tem um motivo. Por que tem que ser dessa forma? Porque quando as cargas elas se invertem, isso caracteriza um trabalho, né, uma atividade intracelular. Então, essa entrada de cargas positivas é que fazem com que essa célula saia do seu repouso e inicie uma ação, um trabalho. Então, quando a célula não está sob nenhuma atividade, a gente vai classificar, né, a gente vai usar o conceito de ela está em potencial de repouso. Então, toda célula, para iniciar um repouso, para iniciar uma ação, ela tem que estar em repouso.
certo? Então, ela tem um período ali de repouso. E esse período de repouso, ele é diferente entre as células. Então, por exemplo, os neurônios, eles vão ter um período de repouso. A célula cardíaca vai ter um período de repouso um pouco maior. As células intestinais, ainda maiores. Então, cada célula vai ter uma característica ali de repouso. Porém, o que a gente tem que saber é o seguinte, uma das coisas mais importantes da gente definir é que, em sua grande maioria, todas as células, quando estão em potencial de repouso, o sódio, ele está em maior concentração fora da célula em relação ao meio interno. E essa troca, como ele está em maior concentração fora da célula, isso é física básica. Ele sempre vai querer entrar para o local onde tem menor concentração dessa molécula. Então, o sódio ele vai ter sempre uma direção, um tropismo para dentro da célula. Essa movimentação do sódio para dentro da célula é que faz com que algumas células, como o neurônio, a própria célula cardíaca, exerçam uma função, né? Uma função, e aí a cada função vai ser de acordo ali com cada célula. Então, aqui no caso, a gente está falando do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele é propagado ao longo de todo o neurônio. Conforme esse impulso ele vai sendo propagado, a gente vê uma mudança na característica, né, elétrica dessa célula, através da entrada de sódio. Então, vai entrando sódio, entrando sódio, entrando sódio nessa direção. Certo? Então, a direção do impulso nervoso, ele tem ele é unidirecional. Quando começa a acontecer essa inversão de cargas elétricas, ou seja, começa a entrar a carga positiva dentro da célula, isso é caracterizado como um potencial de ação. E existe um limiar, um gatilho para tudo. Para dar início a essa atividade, eu tenho um limiar de ação, que a gente chama de limiar de excitabilidade. Tá? Então, uma célula, quando ela chegou no seu ponto de excitabilidade, a partir dali, ela inicia, então, a sua ação. No caso aqui do neurônio, vai ser o impulso nervoso, certo? Então, em boa parte, nem todos, a gente vai ver hoje uma exceção, mas em boa parte dos potenciais de ação das células, em geral, estão relacionadas à entrada de sódio, né? Porque o sódio tem maior concentração fora do que dentro da célula. Conforme o impulso nervoso ele vai sendo passado aqui ao longo do neurônio, o que ficou, o segmento que ficou, ele tem que ser reorganizado. Essa fase de reorganização é chamada de repolarização. Então, tudo precisa voltar ao normal. O sódio tem que ser jogado de volta para fora e a polaridade dentro da célula tem que voltar a ficar mais negativa em relação ao meio externo. Não é que vai ter só carga negativa. Tem sódio dentro da célula? Tem sódio dentro da célula, mas é uma quantidade muito menor em relação ao meio externo. Tá? Então, o que garante esse equilíbrio para que a célula não fique tão negativa é o potássio, por exemplo. Então, o potássio ele está em maior concentração dentro da célula em relação ao meio externo. E ele é que faz o equilíbrio entre essas cargas positivas e negativas dos dois meios. Tá? Mas o que é importante saber é que depois que houve uma ação, né, uma atividade dentro da célula, essa célula ela precisa se reorganizar. E esse período de reorganização é chamado de repolarização. Então, eu vou ter um período de repouso, seguida de um período de ação, que também pode ser chamado de despolarização, que é a fase onde ocorrem, né, trocas ali, mudanças nesse perfil de voltagem do interior da célula e fora dela. E na sequência, a célula precisa se reorganizar, né? Aí vocês viram lá na geral que existem vários fatores que fazem com que a célula volte a se organizar. Hoje o foco vai ser falar do trabalho, da ação das células cardíacas, o que é diferente com relação às outras. Vocês viram lá no outro slide que o neurônio, ele é uma célula um pouquinho mais comprida, né, em relação às outras. Então, eu tenho uma região ali de axônio bem comprido, que é o que faz a propagação do impulso nervoso. Diferente dos neurônios, e a conversa entre dois neurônios, então outro neurônio aqui, essa conversa entre os dois, ela não ocorre por contato.
Ela ocorre por liberação de moléculas, no caso, os neurotransmissores, que são liberados do neurônio chamado de pré, que é o que vem antes, para o pós. Então, não existe contato entre essas duas células. Elas se falam, elas se comunicam através de uma molécula que vai fazer essa função, que é um neurotransmissor, tá? Nas células cardíacas, a conversa é um pouco diferente, elas são mais amáveis, né? Não é à toa que a gente faz coraçãozinho quando tá apaixonado. Então, elas ficam muito mais próximas, e essa comunicação é extremamente justaposta, tá? Então, aqui nessa figura, está sendo demonstrado como que seria a sequência dessas células. Então, eu tenho células que possuem, né, como função só o impulso, a condução, que são as células do marca-passo, e logo após, aqui, do ladinho dela, eu vou ter miócitos, ou cardiomiócitos, que são as células responsáveis pela contração. Cada uma vai ter uma função. Entre essas células, existem canais, proteínas, junções, né, que fazem a função de ponte entre uma e outra. A gente chama esses canais de junções abertas, ou junções comunicantes, ou junções gap, tá? Tanto faz o termo, os termos são sinônimos. O que é importante saber é que esses canais, eles estão sempre abertos, e eles permitem a passagem de íons de uma célula, principalmente da célula do marca-passo, para a célula vizinha, de forma muito rápida. Então, essa doação de cargas elétricas, ela é muito rápida. E isso acontece nas células subsequentes. Então, se foi doado sódio de uma célula do marca-passo para um cardiomiócito, na sequência ele já pode ser doado para cá, que depois vai ser doado para cá, e assim por diante. Então, uma passa para a outra essa carga elétrica para que haja o funcionamento ali das células subsequentes, tá? Então, imagine o tecido cardíaco como várias dessas células se comunicando. Quando a gente viu aquele desenho do impulso elétrico sendo gerado lá em cima no átrio, passando como se fosse eletricidade mesmo, passando para todo o átrio, chegando no nó do átrio ventricular e passando para ventrículo, por que é naquela sequência? Por que é tão bonitinho assim? Por causa dessas junções comunicantes, né, que permitem a passagem, a doação dessas cargas elétricas. Então, quando eu falo impulso elétrico que é gerado, é isso aqui, é essa passagem, essa doação de cargas elétricas. Essa característica de canais que estão sempre abertos, essas junções abertas entre as células cardíacas, e essa posição muito próxima entre elas é chamada, essa característica de doação de íons, é chamado de sincício funcional. Neurônio não faz isso, só quem faz isso são as células do coração. Tá? Então, elas conseguem se comunicar com a célula vizinha de forma rápida, elas conseguem iniciar o trabalho da célula vizinha através dessa doação de íons. Então, isso vai sendo passado de uma célula para outra, tá? Esse princípio é que garante que as células atriais contraiam quase que simultaneamente, e na sequência o impulso vai ser passado para o ventrículo e o ventrículo vai contrair na sequência, tá? Então, é como se fosse um processo de telefone sem fio. Um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Tá? Então, quando uma funciona, a célula lá do ventrículo em algum momento vai receber essa característica, esse início, esse gatilho de trabalho. Tá? Então, essa doação de cargas elétricas, essa passagem de cargas elétricas por junções que estão sempre abertas entre elas, é chamado de sincício funcional. E as células fazem essa passagem, né, essa doação para a célula vizinha. Pessoal, eu mudei só um pouquinho a ordem do slide, que eu achei que ficaria melhor se eu começasse falando das células especializadas e depois a gente vai para células contráteis. Então, só vai mudar um pouquinho a ordem aí dos slides, tá? Vocês vão ver que as células especializadas estão no final e os cardiomiócitos estão primeiro. Bom, tem duas maneiras da gente traduzir o trabalho de uma célula. Uma é através de uma esquematização, que é como eu vou começar, e outra é através de um gráfico.
Tá? Então, primeiro a gente vai entender como que funciona, o que é que está acontecendo lá dentro da célula. E depois a gente vai traduzir isso em um gráfico, porque a gente precisa saber fazer a leitura das duas formas. Então, vou desenhar aqui uma célula, desenhar redonda, não necessariamente ela é redonda, mas eu vou desenhar ela aqui redonda. E aí eu vou começar aqui de baixo fazendo uma etapa de eventos. Então, o primeiro evento aqui que a gente observa seria um evento dessa célula em repouso. Então, em repouso, qual que é o potencial de repouso de uma célula especializada? Então, já começa aqui começo a chamar uma característica que é a diferença em relação às outras células. A gente viu lá na geral e em neurofisiologia que o repouso de um neurônio, o repouso das células, de um modo geral, é de menos 90 milivolts. Ou seja, eles são bem negativos em relação ao meio externo. A célula especializada, a célula do marca-passo, ela é uma célula que ela precisa trabalhar muito rapidamente. Então, assim, sob mínimos estímulos ou sob nenhum estímulo, ela tem que trabalhar sozinha. Ela é muito autônoma. Tá? Então, ela tem uma automaticidade do início do trabalho. O que garante que ela trabalhe, que ela inicie o seu trabalho sozinha, sem nenhum estímulo, é o seu repouso. Então, ela é uma célula que, sem trabalhar, ela já está sempre meio que ligada. Então, o repouso dessa célula é de menos 65 milivolts, enquanto que das outras células é de menos 90. Tá? Então, menos 65 é mais positivo em relação a menos 90. A célula especializada, ela não depende de um estímulo externo para iniciar o seu trabalho. Por quê? Porque nessa célula nós temos proteínas aqui de membrana que vão funcionar como canais, que são canais de vazamento para sódio, que são dependentes de variação de milivoltagem. Então, canais dependentes de variação de milivoltagem específicos para sódio. Só que a maioria das células, elas possuem esses canais sempre fechados. Eles só se abrem quando atingem determinada milivoltagem. Da célula especializada, não. Então, da célula do marca-passo, os canais dependentes de variação de milivoltagem estão sempre abertos. Eles nunca se fecham. Então, sempre tem um ou outro sódio entrando aqui. Além de canais de vazamento, canais dependentes de variação de milivoltagem, essa célula também possui canais de vazamento para sódio, que são extremamente permeáveis ao sódio. Então, se a gente fosse comparar todos os canais de sódio do nosso corpo, esse é o canal que mais deixa entrar, que mais permite a entrada de sódio dentro da célula. Tá? Como eu estou falando de características que fazem com que o sódio, que está mais concentrado fora do que dentro, e que fazem com que esse sódio entre muito rápido na célula, essa célula consegue sair desse repouso de menos 65 e atingir um limiar, que a gente considera um limiar de excitabilidade para ela, muito rápido. Então, o canal de vazamento bobeou aqui, entrou ao invés de 2, 4, ela já sai da milivoltagem de menos 65 e atinge uma milivoltagem de menos 40 milivolts. Ou seja, eu ganhei cargas positivas. Quando ela atinge menos 40 milivolts, a gente considera como um limiar de excitabilidade. Ou seja, a ação dela vai acontecer. Tá? Independente do que de qualquer estímulo que tente bloquear externamente, a ação dela vai acontecer. Então, a menos 40 milivolts, a gente vai notar uma abertura de um canal que vai ser super importante agora para o funcionamento dessa célula, que são canais dependentes de variação de milivoltagem para cálcio. Então, o sódio, ele tem uma participação importante nesse início de trabalho, porém, o cálcio é que vai dar o boom dessa ação nessa célula, tá? Por dois motivos.
Primeiro porque aqui eu estou falando de 2 cargas positivas para cada íon. Então, ele entra com 2 cargas positivas. Imagine muito cálcio entrando aqui. Então, eu tenho muita carga positiva aqui dentro. E segundo que esse cálcio, quando a gente for falar do cardiomiócito, ele vai participar do processo de contração do músculo. Tá? Então, ele vai ter 2 funções importantes. Aqui na célula especializada, não. Ela não tem função contrátil. Como agora abriu canais de vazamento, canais dependentes de variação de milivoltagem para cálcio, e agora eu tenho muita carga positiva entrando, tanto cálcio quanto o sódio, tá? Essa milivoltagem, então, ela vai atingir o seu pico máximo de mais 20 milivolts aqui internamente a célula, tá? Só lembrando que isso são eventos subsequentes, né? Então, de menos 40, essa célula atinge uma milivoltagem de mais 20 milivolts. Só que a mais 20 milivolts é um limite de positividade no interior da célula. É muita carga positiva aqui dentro. Então, mais 20 é o nosso gatilho para parar. Chegou no mais 20 milivolts, a ação vai acontecer. A partir daqui, a gente começa a observar alguns eventos que fazem com que a célula volte para cá. Então, aqui é o ponto de partida, cheguei a mais 20, eu tenho que voltar para o meu repouso, para que depois de um período eu volte a fazer novamente a minha atividade, tá? Então, o que é que acontece a mais 20 milivolts que vão garantir o retorno dessa célula lá para o seu potencial de repouso? Um dos eventos é uma abertura de canais que vão permitir a saída de potássio da célula. Porque o potássio está em maior concentração dentro da célula em relação ao meio externo. Então, ele vai sempre querer sair. Então, a mais 20 milivolts, abrem-se canais dependentes de variação de milivoltagem específicos para potássio. Só que se só acontecesse isso, a célula não ia dar conta de voltar para o menos 65. Então, eu preciso bloquear ainda mais esse equilíbrio, né? Eu preciso equilibrar esse meio interno e externo para que a célula volte a menos 65. Então, além de abertura desses canais, o que começa a acontecer é um bloqueio dos canais dependentes de variação de milivoltagem para cálcio, e é um bloqueio total, e uma sinalização para que haja o fechamento de canais dependentes de variação de milivoltagem para sódio. Só que eu vou chamar uma atenção para essa segunda característica aqui. O primeiro bloqueia 100%. Vem aqui, chegou em mais 20, fecha esse canal. Aí não entra mais cálcio. Se não entra mais cálcio, ela para de ficar mais positiva. Só que essa sinalização de fechamento de canais dependente de variação de milivoltagem para sódio é lenta. Porque esses canais aqui, eles nunca se fecham. Nunca, nunca, nunca. Então, o que acontece nesse caminho aqui inverso, na verdade, é a saída do potássio associado à parada de entrada de cálcio e a uma diminuição, mas nunca para, uma diminuição da entrada de sódio, tá? Por que que esses canais nunca se fecham? Porque se eles se fechassem aqui, igual acontece com cálcio, a hora que a célula volta para o seu repouso, ela voltaria mais negativa do que menos 65. Ela chegaria, por exemplo, num limite de menos 90 milivolts, que é o que acontece no neurônio, tá? Professora? Oi, pode falar. Eu me perdi um pouco na explicação. Esse canal, o canal de potássio, ele fica aberto sempre? Não. Ele só se abre quando a célula atinge uma milivoltagem de mais 20. Ah, tá. O que fica sempre aberto é o de sódio. É o de sódio. Esse aqui tá sempre aberto. Só que imagine assim, eu colocando minha mão uma na outra, ele tá ele tá mais ou menos aberto, e aí ele vai tender a abrir cada vez mais. Então, no repouso, a célula tá sempre colocando um pouco de sódio para dentro. Ela é muito permeável ao sódio. Essa célula é muito permeável ao sódio.
Quando a ação começa a acontecer, o que acontece com esse canal é que ele se abre ainda mais. Então, imagine eu abrindo mais ainda minha mão. Aí, ao invés de entrar, hipoteticamente, tá? Ao invés de entrar 2 moléculas, 2 íons de sódio, vai passar a entrar 10, 15, 20. Então, eu vou ter mais cargas positivas entrando. O que acontece quando a célula atinge o mais 20 milivolts é que esses canais eles começam a limitar um pouquinho a entrada, mas eles não se fecham. Quem se fecha totalmente são os canais de cálcio, tá? Então, a mais 20 milivolts fecha totalmente canais de cálcio, mas inicia uma sinalização para fechamento de canais de sódio. Porém, a característica desse canal é que ele se fecha muito lento, eles são lentos para abrir e lentos para fechar. E eles nunca se fecham 100%. Isso garante que a célula do coração, a célula que conduz o impulso, né, o ritmo ali do coração, nunca chegue em uma milivoltagem de hiperpolarização, que é quando a célula fica muito negativa. Por que não seria legal a célula do marca-passo chegar nessa milivoltagem? Vocês concordam comigo que menos 90 é muito mais negativo em relação a menos 60? Para eu pular daqui para cá é mais difícil. Então, o início do trabalho dela vai ser dificultado. E a célula especializada, ela é uma célula que ela precisa iniciar o trabalho quase que sozinha. Se você tirar o coração de dentro do corpo, essa célula consegue continuar trabalhando. Por que ela consegue continuar trabalhando? Porque ela sempre tem reserva de sódio aqui, ela é altamente permeável ao sódio, inclusive se você coloca um coração em solução fisiológica, ele se mantém batendo por muito tempo, tá? Por causa dessa permeabilidade, desses canais sempre abertos. E o fato do repouso da célula ser um repouso já mais positivo, garante que ela saia do seu repouso e chegue em um limiar de estabilidade de forma muito rápida, tá? Então, é essa característica de não fechamento do canal dependente de variação de milivoltagem, de sódio, é que garante isso, que essa célula volte ao repouso de menos 65. Beleza? Quando atinge menos 65, os canais de potássio, eles se fecham, né? Os de cálcio já estariam fechados e ela mantém ali o seu potencial de repouso através dessa permeabilidade para sódio. Se a gente fosse traduzir isso em um gráfico, o que é que a gente veria? Eu prefiro desenhar. Peraí, deixa eu pegar um... Não tem problema, Vanessa. Se vocês acharem que buguei em um conceito, me fala de verdade, que eu volto a falar, não tem problema, tá? É só porque, assim, eu sei que às vezes algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade mesmo em entender o que é despolarização, o que é repolarização, o que é hiperpolarização. Se esse conceito não tá, pelo menos assim, um pouco claro, você começa a bugar aqui, né? Porque aí você não sabe quando que é a fase de trabalho e quando que é a fase de retorno, né, de uma célula em repouso. Mas não tem problema, eu volto a falar de uns termos, não tem problema nenhum. Vamos agora fazer uma tradução dessas atividades em um gráfico. Eu sempre começo errado esse gráfico. Deixa eu negativar ele. Eu vou desenhar assim só para ficar um pouco mais claro o que é negativo e o que é positivo, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico de um eixo relacionado à milivoltagem de dentro da célula e um eixo relacionado ao tempo, tá? Então, vamos só relembrar um pouquinho como é que seria um perfil, um gráfico de potencial de ação de uma célula nervosa, por exemplo, do neurônio. Então, a gente vê que ele se mantém em repouso. Aí eu vou ter um pico, né, de ação. Na verdade, ele seria um pouco mais até em pé, não seria tão deitado assim. Na sequência, essa célula, ela volta ao seu repouso. E, inclusive, o neurônio, ele pode baixar um pouquinho aqui e voltar no repouso na sequência. Essa é a característica de um gráfico de potencial de ação de um neurônio.
A gente vai considerar aqui a fase onde eu tenho aqui uma reta, é uma fase de repouso. Na sequência, ocorre uma inversão, né, de cargas elétricas do meio intra e extracelular. Então, ela entra em uma ação. Então, essa fase aqui de subida do meu gráfico é a fase de despolarização. Na sequência que ocorre a despolarização, essa célula se reorganiza novamente. Essa fase de reorganização é a repolarização. Quando na repolarização a célula ela fica mais negativa que o normal e depois se reorganiza, esse período aqui de negatividade é chamado de período de hiperpolarização, que no neurônio ocorre, mas nessas células cardíacas não, tá? Só para a gente lembrar aqui quais são as fases ali do potencial de ação. Bom, vamos então agora fazer uma tradução do que acontece na célula cardíaca. Então, diferente das outras células, a célula do marca-passo, o repouso dela já é mais positivo. De uma célula neuronal, seria menos 90. Aqui não, a gente está falando de um repouso a menos 65 milivolts, já está mais para cima, né? É muito mais fácil dela chegar aqui em relação às outras células. Então, essa é uma fase de repouso. A hora que a célula não está fazendo nenhuma função, tá todo mundo ali quietinho no seu canto. O que dá início à despolarização aqui é que essa célula, ela já possui canais dependentes de variação de milivoltagem para sódio, que vão estar sempre abertos. E, além disso, essa milivoltagem se altera muito facilmente porque ela é uma célula altamente permeável ao sódio. A entrada do sódio nela é muito fácil, tá? Quase que não tem porteiro ali segurando. Então, essa primeira fase aqui, ó, a gente caracteriza como uma fase de despolarização. Mas existe um ponto importante quando essa célula atinge um limiar de excitabilidade, que é de menos 40 milivolts, que aí ela vai ganhar uma ajuda no meio do caminho. Então, a menos 40 milivolts, o que é que a gente observa? É a abertura de canais dependentes de variação de milivoltagem para cálcio. Então, se agora eu tenho entrada de sódio, entrada de cálcio, essa célula vai ganhar muita carga positiva. Passando aqui da negatividade para um ponto de comparação com o meio externo mais positivo. Ela ganhou muita carga positiva. Só que existe um limite. Toda célula tem um limite, né? Para bloquear um pouco, barrar essa entrada de carga positiva. Então, quando a célula atinge mais 20 milivolts, começam a acontecer alguns eventos que vão auxiliar o retorno dela para cá, novamente. Então, o que é que a gente observa aqui? A abertura dos canais dependentes de variação de milivoltagem para potássio. E aí o potássio começa a sair da célula. Então, vou ter fluxo para fora da célula. Carga positiva saindo. Além disso, a gente observa o fechamento total de canais dependentes de variação de milivoltagem para cálcio. Então, fecha totalmente esse cara aqui. E inicia um processo de sinalização, pé no freio, de fechamento de canais dependentes de variação de milivoltagem para sódio. Então, eles começam lentamente a fechar. Porém, por que eles não fecham? Porque na sequência, a hora que chegar em menos 65, eu preciso que essa célula se mantenha a menos 65. Se esses canais se fechassem 100%, o que ia acontecer com essa célula? Ela ia vir para cá, ó. Ela ia ficar
mais negativa, muito mais negativa que o meio externo. Essa fase aqui de negatividade, né, a gente caracteriza como uma fase de hiperpolarização, que a célula cardíaca nunca faz. Isso daqui nunca acontece na célula cardíaca. Por quê? Porque os canais de sódio, eles estão sempre, sempre, sempre abertos. A hora que atinge menos 65, os canais de potássio se fecham e ela se mantém no seu repouso. Então, no repouso, volta essa característica de entrada de sódio pelos canais dependentes de variação e entrada de sódio pelos canais de vazamento. Viu como a gente consegue ver em um gráfico, né? Então, se a gente for fazer um gráfico contínuo dessa ação do marca-passo, ele seria assim, ó, uma fase de repouso. Então, aqui é o repouso, seguido de uma fase de despolarização, que é a sua ação propriamente dita, e na sequência, uma fase de repolarização. Chegou no ponto de menos 65, ela se mantém em repouso, tá? Cada vez que esse gráfico sobe e atinge o pico, isso caracteriza uma contração naquela região, tá? As áreas, né, do coração, elas não despolarizam juntas. Então, vocês viram lá na leitura do eletro que a hora que o átrio está despolarizando, o ventrículo está quietinho. Na sequência, vai existir uma pausa nesse trabalho, né, nesse impulso elétrico, e depois de alguns milissegundos, 0,13 segundos, o ventrículo contrai. Então, a hora que o ventrículo está despolarizando, o átrio está repolarizando, está voltando para o seu repouso. Aí inverte as funções. A hora que o ventrículo está em repouso, né, depois da repolarização, a hora que ele está em repouso, na sequência o átrio contrai. Então, as câmaras cardíacas nunca contraem juntas. O que é que garante isso é aquele princípio de sincício funcional. Então, um tem que passar a informação para o outro. A hora que chegou no último, o primeiro já está entrando no repouso, tá? Então, a característica do gráfico é sempre assim, ó. Eu tenho áreas de picos e áreas de vales, áreas de picos e áreas de vales. Tá? Esse início do trabalho, ele não é tão rápido, né, quanto no neurônio. Então, no neurônio, a gente vê aqui que ele é muito mais vertical, né, esse início da ação. O impulso nervoso é muito mais rápido até do que a despolarização do marca-passo. Beleza até aqui? Beleza. Remember. Então, ó, algumas características importantes para a gente lembrar da ação da célula do marca-passo. São células com propriedades de autoexcitabilidade, ou seja, elas conseguem trabalhar sozinhas, tá? Existe um estímulo externo? Vai existir. Por exemplo, o sistema nervoso autônomo. Ele consegue acelerar e desacelerar a função dessa célula. Porém, ela nunca para. Ela sempre está pronta para correr, né? Por que ela está sempre pronta para correr sozinha, independente de ajuda? Porque os canais dependentes de variação de milivoltagem para sódio estão sempre abertos. E além de estarem sempre abertos, a sua abertura e o seu fechamento, principalmente, são lentos. Então, essa característica de fechar muito lentamente já auxilia, já permite ali que a célula nunca perca tanto sódio assim. O seu repouso, ele já é mais positivo em relação às outras células. Então, sob repouso, essa célula está a menos 65 milivolts. Ou seja, isso faz com que essa célula nunca hiperpolarize, ela nunca está mais negativa. Vou dar um exemplo de um momento no nosso dia que a nossa célula nervosa está hiperpolarizada, a hora que a gente está dormindo.
né? Então, no sono, durante o sono, os nossos neurônios estão hiperpolarizados, eles estão mais negativos que o normal. Tá? Por isso é que muitas vezes para despertar é um pouco mais difícil, porque esses neurônios eles precisam voltar, eles precisam mudar essa característica de milivoltagem interna. O seu potencial de ação ele é estimulado por células vizinhas, então uma célula pode já doar sódio para a próxima, através de junções abertas, e fazer com que esse menos 65 atinja menos 40. E além disso, são células altamente permeáveis ao sódio. Então, a entrada, a passagem de sódio é muito facilitada em comparação com as demais. Ok? Agora vamos fazer uma comparação das células contráteis, né, do coração, o cardiomiócito. As características vão ser meio parecidas, vocês vão ver que tem uma sequência ali, parecida com a contração de musculatura esquelética, né? Tem uma participação importante do cálcio, mas as características vão ser muito parecidas com a do músculo esquelético. Então, vamos primeiro fazer uma esquematização da célula e depois a gente vai para o gráfico. Então, já começamos a colocar aqui uma informação que é diferente das células do marcapasso. O repouso do miócito é a menos 85 milivolts, ou seja, ele é mais negativo. Tá? Para que ele saia desse repouso de menos 85 milivolts, ele depende de um estímulo vindo de fora dessas junções comunicantes. Então, imagine que eu tenho aqui uma célula do marcapasso. Quem dá esse estímulo para que a célula saia do repouso é a célula de condução. Através do quê? Da doação, da passagem de sódio para a célula vizinha. A partir do momento que começou a entrar carga positiva aqui, essa célula ela sai do seu repouso e atinge um limiar, que é um limiar de excitabilidade, um limiar para ela iniciar o trabalho, de menos 70 milivolts. A menos 70 milivolts, a gente observa que canais dependentes de variação de milivoltagem para sódio se abrem. Então, diferente da célula do marcapasso, esse canal não está aberto. Ele abre de acordo com a milivoltagem de dentro da célula. Então, quando atinge menos 70 milivolts, esses canais eles se abrem, permitindo um grande fluxo de sódio para dentro da célula. Como eu tenho entrada, né, um fluxo grande de cargas positivas para dentro da célula, ela sai de menos 70 e atinge um segundo limiar aqui de excitabilidade, que vai colaborar para um aumento, né, dessa atividade elétrica intracelular, de menos 40 milivolts. A menos 40 milivolts, abrem-se canais dependentes de variação de milivoltagem para cálcio. Entra muita carga positiva dentro da célula. Entrando muita carga positiva, só de cálcio agora, essa célula atinge ali o seu pico, né, de positividade, chegando a mais 20 milivolts. Peraí, rapidinho, pessoal, deixa eu só tirar um negócio lá da porta, peraí.
Voltei. Desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Vou retomar desde o começo, só passando, tá? Meu marido não tinha deixado a porta fechada, eu fiquei assustada de vir lá embaixo fechar. Então, vamos lá. Na sequência de eventos. Essa célula está em repouso de menos 85, através de canais aqui estão sempre abertos, as junções comunicantes. Uma célula de condução passa, né, doa ali cargas elétricas para a célula contrátil. Quando entra a carga positiva, ela sai então do seu repouso de menos 85 e atinge um limiar de excitabilidade de menos 70 milivolts. Por que isso é um limiar de excitabilidade? Porque a menos 70 milivolts abrem-se canais dependentes de variação de milivoltagem para sódio. Uma característica importante que difere isso, que faz esse evento chegar até o final, é que canais dependentes de variação de milivoltagem, eles são muito mais eficazes para a entrada de sódio. Então, enquanto aqui passa 1, 2, 3, 4, 5, aqui vai passar 5.000 vezes mais, tá? Então, o fluxo de sódio aqui vai ser muito intenso. Entrou muito sódio dentro da célula. Ela sai, então, da milivoltagem de menos 70 e atinge menos 40 milivolts. A menos 40 milivolts, abrem-se canais dependentes de variação de milivoltagem para cálcio. Entra mais carga positiva dentro da célula e então ela atinge um limiar ali, um limite, né, de mais 20 milivolts no interior da célula. Mais positivo que isso não seria compatível com a vida. Então, o que é que a gente observa de eventos a partir de mais 20 milivolts? Volta de novo nossos bonitinhos aqui, ó. Canal dependente de variação de milivoltagem para potássio se abre. Só que aí uma característica diferente entre as duas células é que nessa milivoltagem, esse canal aqui, ele não se fecha totalmente. Então, o fechamento tanto de canais de cálcio quanto de canais de sódio, eles são lentos. Então, o fechamento dos canais de sódio e de cálcio, eles são lentos. Sódio ainda mais lento do que cálcio. Durante um período, essa célula, ela fica quase que isoelétrica. O que significa isso? Ela não perde tanto e nem ganha tanto. Então, ela fica numa fase de equilíbrio. Esse equilíbrio ele é mantido durante um tempo. Depois de um período, os canais de cálcio se fecham totalmente, fazendo com que a célula retorne para o seu repouso, tá? Essa característica de ser lento o fechamento garante que o repouso chegue a menos 85 e não menos do que isso. Porque mesmo as células contráteis do coração, elas nunca podem hiperpolarizar. Então, chegar em menos 90, menos 100, menos 110, não é uma característica fisiológica desse grupo de células, tá? Então, durante um período, esse mais 20, ele fica meio estável, né? Sai potássio e entra um pouco ainda só de cálcio. Então, ele tem um período de estabilidade. Na sequência, abrem-se, né? Esses canais, eles se abrem 100% e fecha totalmente os canais de cálcio. Canais de sódio, eles também são um pouco mais lentos, eles demoram um pouco mais para fechar. Só que aí, quando a gente faz o balanço de entrada e saída, nesse momento a célula está mais perdendo do que ganhando. Então, ela volta para o seu repouso de menos 85. Então, se a gente fosse traduzir isso em um gráfico, a diferença é que eu vou ter uma fase de repouso, eu tenho um estímulo, que aqui no caso, esse estímulo, ele é dado pela célula do marca-passo, através da doação de sódio, então entra sódio, e aí ela atinge os seus limiares ali de excitabilidade. Quando ela atinge o limite, né, de positividade ali, de mais 20 milivolts, a gente observa uma fase, essa fase aqui, ó, em que tem
Eu esqueci o nome, tem tipo um relevinho, né? No gráfico. É uma fase que a gente chama de platô. Então, ela fica totalmente isoelétrica, ela não perde nem ganha. O que é que garante o platô desse gráfico é a abertura dos canais de potássio, para sair potássio, e o fechamento lento dos canais de sódio e cálcio. Eles só vão se fechar totalmente nesse ponto aqui, ó. A partir desse momento, fecham-se totalmente canais de sódio e inicia ali um fechamento dos canais de cálcio, inicia um processo de fechamento dos canais de sódio. Só que, por que começa a cair a milivoltagem? Porque eu estou tirando o potássio de dentro da célula, tá? Eu vou fazer também gráfico na luzinha. Epa, o que eu fiz? Então, traduzindo isso em um gráfico, um gráfico de milivolts contra tempo. Essa célula, o repouso dela é mais negativo, então é um repouso de menos 85. Ela precisa sofrer um estímulo através do quê? De canais de vazamento de sódio das células do marcapasso, ou junções comunicantes, né? A partir desse estímulo, essa célula, então, passa a receber mais carga positiva, e aí ela atinge um limiar de excitabilidade de menos 70 milivolts. A menos 70 milivolts, o que é que a gente observa? Entrada de sódio através da abertura, mais sódio ainda, né? Abertura de canais dependentes de variação de milivoltagem para sódio. Se entra mais carga positiva, essa célula então vai ficar cada vez mais positiva, atingindo um segundo ponto aqui importante para essa excitabilidade de menos 40. A menos 40 milivolts, a gente observa a abertura de canais dependentes de variação de milivoltagem para cálcio. Entrou muita carga positiva, então ela vai atingir lá um pico de ação rapidamente, mas existe um limite de mais 20. Então, a mais 20 milivolts começa a sinalizar o fechamento dos canais dependentes de variação de milivoltagem para sódio e para cálcio. Porém, uma característica é que esse fechamento é lento. Então, não vai fechar do nada. Se fechasse do nada, ela faria isso. Viria aqui para baixo. Associado a isso, então ainda está entrando cálcio e sódio dentro da célula. Porém, a gente vai notar até um biquinho aqui e uma presença de um platô. Por quê? Porque abrem-se canais dependentes de variação de milivoltagem para potássio. Então, nesse ponto aqui, eu tenho potássio saindo, sódio e cálcio entrando, só que em menor quantidade, porque eles começam a se fechar. Então, essa fase aqui, ó, do gráfico é chamada de platô. O platô, ele existe para que na hora que a célula volte ao seu repouso, ela não tenha a tendência a hiperpolarizar, passar daqui para baixo. Então, fechou totalmente esses canais.
ocorre a fase de repolarização, só com saída de potássio. E aí ela volta para o seu ponto de repouso. Então, a subida aqui do nosso gráfico, ela caracteriza que fase? A fase de despolarização. E o declínio aqui do nosso gráfico, ele caracteriza a repolarização. Logo depois, essa célula se mantém em repouso ainda por um período, tá? Então, repouso é a menos 65 milivolts sempre, ela nunca vai estar hiperpolarizada. Existem dois limiares ali importantes para a excitabilidade. O primeiro, que é quando ela atinge menos 70 milivolts, e aí abrem-se canais dependentes de variação de milivoltagem para sódio. Então, aqui abre canal dependente de variação de milivoltagem para sódio. A menos 40 milivolts, entrando o sódio agora. Sinaliza, né? Ele só se abre totalmente aqui em cima. Então, sinaliza uma abertura para entrada de cálcio através de canais de vazamento, canais dependentes de variação de milivoltagem para cálcio. A mais 20 milivolts abre totalmente canais dependentes de variação para potássio. E começa uma sinalização de fechamento de canais de sódio e cálcio. Porém, esse fechamento ele é lento. O fato dele ser lento faz com que em um gráfico do potencial de ação a gente note uma área aqui de platô. Eu não gosto muito desse gráfico porque para mim ele não faz um platô. Um platô seria isso, ó, reto, né? E aí depois ele desce. Tá? Tem uma variação entre literaturas, mas ele tem uma fase de estabilidade. Então o platô permite que a célula nunca hiperpolarize, para que o potencial esteja sempre um pouquinho mais alto, para que seja fácil dela iniciar ali sua ação. Tá? Lembrando que quando o átrio despolariza, o ventrículo está repolarizando. Na sequência, o ventrículo recebe o estímulo, ele despolariza, enquanto o átrio está repolarizando. Então, as quatro câmeras nunca trabalham, elas nunca iniciam uma ação juntas. É sempre uma seguida da outra, uma seguida da outra. Existe um período em que ninguém está despolarizando nem repolarizando, que é a fase de diástole geral, a hora que está todo mundo quietinho, tá? Relaxando. Então, nesse período, nem átrio nem ventrículo está contraindo. Na sequência, átrio contrai, despolarizou, e alguns milissegundos depois o ventrículo vai contrair. Ok? Sai cálcio e sai sódio também. Tá? Lembram da bomba ATPase sódio-potássio? Então, aqui nesse processo de retorno, a bomba ATPase sódio-potássio está trabalhando aqui, ó. Aquela verdinha. Ela está o tempo inteiro aqui, ó, fazendo esse controle. Né? Então, por que dentro da célula não fica sem potássio, já que ele está saindo? Porque essa bomba, ela faz essa função de colocar, né, 2 potássios para dentro, a custo de jogar para fora 3 sódios. Então, ela é que faz esse controle. Então, existe sim uma saída tanto do sódio e existem bombas de cálcio que fazem essa homeostase, esse controle. Ele tem o extrasístole. Na verdade, a gente não consegue pegar extrasístole pela auscultação. Aí, na verdade, o que você tem que ver provavelmente você auscultou uma arritmia.
E aí teria que avaliar em que momento que ele está fazendo essa arritmia e se é compatível com a respiração, porque às vezes pode ser pela respiração. Lembra no vídeo que o Dr. Massal falou sobre na inspiração ter um padrão e na expiração ter outro? Sim. Aí é a presença de uma terceira bulha. Extrasístole, a gente só consegue ver no eletro. No eletro ele tem. Aí eu ouvi fazendo, tipo assim, uma espera. Você ouve assim, parece que parou o coração por um momento. Mas não, mas depois continua. E aí ele tem um mal-estarzinho, assim, coitado. Nessa hora? Mas aí então provavelmente você só sabe da extrasístole por causa do eletro. Isso, é porque a médica dele falou, porque ele tá acompanhando. Aí, assim, dá pra perceber que bate, faz os batimentos, mas tem um momento que dá uma parada, assim, e aí ele tem como chama? Ele tem uma compensação, assim, que aí ele bate tudo 2 vezes. Rapidinho. Entendi. Logo depois da paradinha. É bem estranho. Eu não quero assustar ele, mas ele faz acompanhamento lá e tá tudo. Já tá acompanhando. Já, graças a Deus. Mas é interessante de ouvir. É que assim, ó, só o termo extrasístole a gente só consegue caracterizar pelo eletro. O que você auscultou foi uma pausa. A pausa, Isso. Aí essa ausência do som, a gente geralmente faz o acompanhamento com o eletro para saber o que é que tá acontecendo nessa ausência. Será que é o coração inteiro que tá parando de falar? Ou se é um evento de contração ectópica, de um impulso ectópico, que é o que acontece com ele, né? Só que quando é ectópico, ou seja, não é fisiológico, não é naquela sequência, nem sempre a gente consegue ouvir. Porque não gera uma contração, né? Eu não sei. Eu sei que é o que você ouviu, assim, você ouviu uma pausa porque o coração dele meio que descompensa. Ele perde aquela sequência do sistema de condução. Uma célula lá no final decide disparar sozinha. Ai, coitado. Ele se sente mal, coitado. Aí ele tem que tomar um remedinho que é um comprimidinho em formato de coração, tão fofinho. Espero que ele fique bem. Vai ficar. Vai. Mas é por causa de Covid, alguma coisa ou não? Não, ele sempre teve. A mãe dele usa marca-passo. É? Ele não vai precisar colocar. Não, se Deus quiser. Ai, meu Deus. Vai ficar tudo bem. Depois me fala o que deu. Ele vai semana que vem lá, eu falo. Então tá bom. Mas é legal, né? Começar a entender, assim, ó, algumas coisas, né? Começa a fazer mais sentido. Sim, até o professor João estava falando da questão como minha sogra usa marca-passo, né? Ela toma aqueles diuréticos, né? Não tem a diurese natural. E aí o professor João estava explicando na aula sobre isso. Foi bem interessante. É aumentada, né? Na verdade, por causa da medicação. Por causa da medicação. Legal. Bom, legal não pra ela, né? Pra gente entender. Não, eu entendi, professora. Não é legal, mas eu entendi. É legal nesse sentido disso. Entender, né? Então tá bom, povo. Deu pra pegar bem essa parte de potencial de ação. Eu sei que o que eu recomendo sempre fazer é refaçam como forma de esquema, refaçam como forma de gráfico e escrevam o que está sendo feito, quais são os eventos, então as etapas, né? O que acontece no repouso. Então escrevam, tenham o hábito de escrever, porque, por exemplo, numa prova, nem sempre eu coloco um esquema, ou que não seja só você vai prestar um concurso. Nem sempre vai vir em forma de desenho, nem sempre vai vir em forma de esquema, né? E outra coisa que não tem jeito de deixar de fazer para estudar fisiologia é muitas vezes ler alguns textos ou livros, né? Eu não tenho tanto livro em PDF, eu tenho livro físico mesmo. Mas se vocês quiserem, eu tento escanear alguns capítulos e deixar daí postadinho daí para vocês, tá bom? Uma coisa importante que eu coloquei aqui que eu queria falar com vocês. Por conta até do feriado, e falta a gente entrar em hemodinâmica e controle de pressão arterial, eu vou transferir a prova de vocês para o dia 28/9, tudo bem?
Tava no dia 21, aí vai pro dia 28. Pelo cronograma que eu vi, vocês não têm nenhuma prova nessa semana. Tá? A não ser outra disciplina. O que vocês têm depois de mim? Ah, então beleza. A gente tem até um feriado, né, na semana que vem. E aí eu dou ainda mais 2 dias de aula e aí depois a gente vai para a prova, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, quem for revisar a matéria aí no feriado, pode me mandar mensagem ou por e-mail, tá bom? Tem meu e-mail, acho que lá no Canvas, quem tiver alguma dúvida, tá ok? Mas se quiser também pegar o meu WhatsApp com o representante, também fica à vontade. Beleza? Então, liberadinhos, se cuidem. Qualquer dúvida, me chamem.